Olá. Oi, Boa noite, entramos? tudo bem? Boa noite, Kátia. Boa noite para todos que estão chegando. Nós entramos? Olá, boa Oi. noite, tudo bem? A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas eu acho que agora está dando certo. Deixa eu só continuar vendo aqui. Você me ouve? Te ouço bem, aham. Alguém, por favor, se estiver ouvindo a gente, aconteceu uma coisa imprevista aqui, gente, e eu não, que nunca tinha acontecido nas lives, e vocês me ouvem e ouvem a Adri bem? Se alguém puder Olá, responder. boa noite. Boa Conseguem me noite. ouvir? E vocês veem a gente pelo Facebook? O áudio está ótimo. Muito obrigado, Liana. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui hoje, que deu um problema técnico e entrou de uma forma diferente, tá? É uma pena. Eu estou tentando corrigir, mas eu acho que a gente vai ter que seguir assim. Bom, mas vamos lá. O importante é que as pessoas estão conseguindo ver e ouvir a gente. Dri, A gente muito. só não tem chat, né? Vamos ter? Eu consigo ver, não sei se eu vou conseguir colocar na tela. Tá, não tem problema, não tem problema. Para mim não tem problema. Os comentários eu vou seguindo aqui, tá bom? Tá bom. Mas acho que vai dar tudo certo. Mais importante que as pessoas estão conseguindo ver e ouvir a gente bem. Dri, eu peço desculpas, gente, eu tô sem entender o que aconteceu, tá bom? Mas acho que o importante é que a gente tá conseguindo levar aqui. Então, Dri, desculpa os problemas técnicos. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todo mundo que está aqui. Eu recebo você hoje aqui com muito entusiasmo, com muita alegria. O teu trabalho e tudo que você nos trouxe com o texto que a gente já trouxe, né, a público para as pessoas, enchem, acho que não só a mim, mas a todos nós, né, professores e famílias, de esperança num mundo novo. Obrigada. Kátia, eu é que agradeço. O nosso movimento aqui é dentro da sala de aula, dentro da escola, e divulgar esse trabalho, às vezes dá um medo, uma insegurança, mas se todo mundo está vendo, está gostando, a gente vai falar sobre isso, porque o que é bom é para compartilhar. Eu Sim. sou a Adriane Lessa, sou professora aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, no município de Capão da Canoa. Trabalho 40 horas, tenho um primeiro ano no turno da manhã, e à tarde, depende o ano, depende a turma que tem e eu trabalho. Tem, por exemplo,
Este ano eu seria uma professora de reforço pela primeira vez. O nome da minha escola é a Escola Municipal Luiz Cláudio Magnante. Hoje a gente veio falar sobre como trazer o Montessori para a escola convencional. Então, eu fiquei pensando no público. Para quem que eu ia falar, né? Acredito que sejam pessoas que, se estão aqui, é porque já ouviram falar da Montessori, ouviram falar desse caminho para a criança, querem um melhor, fazer de forma melhor, dar o seu melhor na construção dessa criança, tanto sendo pai, mãe, familiar ou professor. Todos nós educamos, sendo. Então, eu pensei em como começar. Então, eu vou contar uma história. Você tem que se cuidar, porque senão eu passo a noite contando história. Essa é bem curtinha. Imagina. Eu não sei assim ao certo se ela tem uma origem correta, mas eu li essa história num quadrinho num lugar onde eu fui. Conta assim, um mestre e seu discípulo viajavam. Então, ao final da tarde, eles pararam à beira de um lago para descansar e passar a noite, montar um acampamento, passar a noite. Então, o mestre disse assim para o seu discípulo: por favor, vá até o lago e veja como está a água. E ele foi, tocou na água e voltou e disse: mestre, a água está muito gelada. Daí o mestre ouviu e disse para ele: vem comigo. Então os dois seguiram até a margem do lago. Chegando na beira do lago, o mestre empurrou o discípulo, que caiu dentro d'água. Então, tentando voltar a se equilibrar e respirar ali dentro, quando ele conseguiu, ele disse assim: mestre, por que você fez isso? Ele disse: como está a água? Olha, até que está quentinha. Então o mestre falou: se você quiser saber realmente como algo é verdadeiramente, mergulhe de cabeça. Não fique tocando com a ponta dos dedos. Então, é assim que a gente começa com Montessori. Se a gente ficar experimentando Montessori com as pontas dos dedos, ele vai estar sempre frio. E a gente não vai prosseguir. A gente vai ter um início, mas não vai persistir. Então, é preciso, se você acredita, se você fez uma escolha movida pela vontade, que é a mesma coisa que acontece com a criança, então mergulhe. Então, é assim que começa. Depois, a gente vai pensar o seguinte: Montessori, quando foi para a casa de Bambini, ela já fazia antes, mas ali principalmente, ela observava, ela estudava muito, ela foi buscar referência, ela foi para lá, ela foi buscar conhecimento, ela estudou profundamente como uma meditação. Ela observou e depois, então, ela refletindo, ela agiu. Então, esse caminho de observar, de estudar, de refletir sobre o que você estudou e a sua observação, você precisa colocar em prática, você precisa agir. Isso não é diferente do que Montessori fez, claro, é um pouco mais simplificado, mas é tão importante quanto. A gente está fazendo um trabalho muito importante, se escolheu fazer Montessori. Então, eu acho que o caminho é esse. Precisa de coragem. Na escola pública, a gente tem sistema, um grande sistema, um sistema forte de muitos anos, é cultural. E isso vem nas gerações. Então, tá dentro da gente, tá impregnado. O que ele faz? Ele tem um modelo.
a gente está vendo que não está mais dando certo, que as crianças estão mostrando no seu comportamento que não é por aí. Mas mesmo assim, a gente não vê um caminho diferente. Por quê? Porque para mudar e fazer diferente, precisa sair da zona de conforto, transitar no inseguro, sair do controle. E isso é muito difícil. E a gente está falando de um sistema muito grande. É como você estar numa estrada, uma rua, e tem uma pedra gigante, um caminho. Essa pedra gigante é o sistema. E eu estou falando do sistema tradicional. Se você quiser levar o Montessori para esse ambiente de escola pública, para a sua sala de aula, você não pode pensar em tirar essa pedra dali, porque ela é muito pesada. Você vai ter uma demanda de energia muito grande e não vai conseguir. A física explica isso. Você não vai conseguir. Então você vai arrumar culpados. Você vai dizer que é a direção da escola, que são os colegas, que é a professora da tarde, que a sua sala é pequena, que é muita gente na escola, é uma escola muito grande. Você vai justificar. E você vai ter razão, porque não deixa de ser verdade. Mas não é por aí. Sabe, a escola pública, o ensino tradicional, ele fez você. Então, você precisa respeitar isso. Você precisa ser grato a esse processo que você viveu anteriormente. Porque só assim você vai conseguir contornar essa pedra. Porque a ideia é essa. A gente não vai ter um enfrentamento com o sistema tradicional. A ideia não é essa. A ideia é agregar. E quando a gente fala de currículo, gente, Montessori abraça qualquer currículo. Ele é o nosso cosmo, ele é gigante, cabe tudo ali. Então, não tem porquê, não tem você. Você vai contornar. E como é que você vai contornar? Você vai acreditar. Você sabe que vai ter desafios, você sabe que vai ter problemas, mas se você está consciente disso, fica mais fácil. Então, de que forma você vai criar alternativas? Você vai precisar, por exemplo, numa escola pública, e a gente vai falar do seu lugar. Se você é uma diretora, se você está na coordenação de uma direção, acontece de uma forma. Se você está como professora numa escola convencional, numa escola grande, você fala de um lugar. Se essa escola é uma escola rural, você vai ter outras alternativas. Se você fala de uma escola onde o diretor e a coordenação conhecem Montessori, é outro caminho. Mas nós vamos falar do mais difícil, da realidade, que é as pessoas não conhecem Montessori. E você está conhecendo, se apaixonou. Porque se você não entende toda a proposta montessoriana, a teoria Montessori, você se apaixonou pela filosofia. E aquilo é o que você quer, e pronto. Então, a gente vai buscar um caminho. E eu acho que é isso que eu vou sugerir, porque cada um vai fazer a sua história, vai fazer a sua jornada. Então, assim, você divide sala se você é da escola pública. Quem estuda no outro turno? Vamos supor que a nossa sala é de manhã, que a minha turma seja pela manhã. Eu tenho à tarde alguém ali. Essa pessoa precisa ser respeitada. Eu não posso chegar lá mudando tudo.
isso seria uma violência. Então, Montessori não é assim. Montessori respeita, Montessori é generoso. Então, você vai conversar, você vai estabelecer diálogo. Quando eu comecei, ainda era o ensino, os 6 anos era pré, e tinha na minha escola. E eu tinha à tarde a outra turma de pré com a professora Delma Neubert. E então nós conversamos. Eu conversei com ela sobre as mudanças que eu pretendia fazer de uma forma muito simplificada, porque senão o colega da gente também se assusta. Eu falei da questão das paredes, porque na educação infantil nós temos um excesso de informação. Inclusive, os trabalhos das crianças muitas vezes são expostos em varais, uns sobre os outros. E eu não estou fazendo uma crítica negativa, porque eu fazia isso também. Conversamos sobre esses materiais que deveriam ser, não poderiam ficar expostos assim, desse jeito nas paredes. Aquele monte de cartazes também não. A gente fazer disso um ambiente mais limpo, mais estético. Também é importante conversar sobre as mesas. Porque a gente no Montessori não tem uma cadeira e mesa para cada criança. E na escola pública funciona assim. Então, o que a minha colega me falou e que eu acho bem importante relatar aqui? Ela disse assim, Adriane, eu gostei da ideia, eu acho que a gente pode fazer as estantes, eu ajudo a cuidar contigo, mas eu vou fazer a minha aula, a minha proposta, tendo as atividades todas ao mesmo tempo, para todos. E para isso eu preciso de todas as cadeiras, uma para cada criança. E então eu disse, ótimo, não tem problema, tá tudo certo. Mas olha só, nós temos 4 cadeiras para cada mesa circular. O que você acha da gente tirar uma mesa e dispor essas 4 cadeiras nas outras mesas? Vai ficar um pouquinho mais apertado. Mas a gente sabe que cada dia, às vezes falta uma criança, 2, e eu acho que vai ficar tudo bem, todo mundo vai ter lugar. Então, é uma sugestão nesse sentido de você entrar num diálogo. Você também vai precisar conversar com a direção, porque você faz parte de uma instituição, de uma escola com uma proposta pedagógica. Então, se a diretora conhece Montessori, tudo bem, vai ficar mais fácil. Se ela não conhece, nunca ouviu falar, você não explica muito. Por quê? Porque você não domina ainda. Então, se você ficar explicando muita coisa, você vai confundir, ela vai ficar receosa e as coisas não vão acontecer. Então, você fala das suas necessidades, das necessidades das crianças, e que você está criando alternativas. E hoje a BNCC garante isso. Então, não vai ser difícil. E aí começa. Adri, Oi? Fala. eu só queria deixar, a gente tem um comentário aqui de Emília Rios, porque tem tudo a ver com o que você começou a falar aqui agora há pouco. Tá bom. Que você já falou, por isso eu vou aproveitar o gancho. Ela diz, eu sou professora, quem diz é Emília Rios, tá? Eu sou professora de escola pública de ensino médio. Se fosse professora de crianças, ia te pedir para me ensinar a transformar a minha sala de aula também. Eu já estou a fazer o que posso com os meus alunos também. Mas no ensino médio, as disciplinas são fragmentadas. Pode-se fazer um pouco menos. Mas você começou com as crianças pequenas, né? Mas você também tem um pouco traz um experiência com outras crianças. Sim, eu trabalhei com um 4º ano, também com crianças que a gente fez um grupo de crianças que chegaram ao 4º ano, silábico-alfabéticos, por exemplo, crianças que não estavam lendo ainda, crianças com dificuldades de aprendizagem, e nós fizemos um grupo mais restrito, um grupo mais pequeno, de 20 crianças que acabaram ficando 16, 17, por 2 anos. E foi
um sonho. Assim, foi um desafio maravilhoso, porque o retorno é muito rápido, né? Então, mas eu já falo para a Emília, porque tem os princípios montessorianos, Emília, que são 10 princípios, e eles podem te nortear. Eles cabem a qualquer professor, em qualquer escola. Então, se você buscar dentro dos princípios uma linha, um referencial de como proceder, ali explica muito. Então, quando a gente estava falando ali sobre a escola pública, a gente precisa entender, e eu vou falar uma coisa, porque como eu trabalhei com professores, tive oportunidade, eu senti em algumas vezes que ver o Montessori como melhor que o tradicional. Quando você se coloca numa posição de se sentir melhor que o outro, isso não é bom, porque você não é melhor. A gente tem profissionais tradicionais, da linha tradicional, de uma linha mais tradicional, excelente, dedicados, que veem a criança, que trazem recursos individuais para cada um, para a criança que percebe que está tendo uma dificuldade. São pessoas brilhantes na sua área. O que eles não fazem? Eles continuam com a proposta centralizada neles. Por quê? Porque é assim que, com aquela aula para todo mundo, porque foi assim que ele aprendeu. E é assim que ele faz, mas ele dá o seu melhor. A gente veio desse mundo, então você precisa respeitar os seus colegas, e nesse sentido também, eles trazem muita coisa. Você não é porque agora está Montessori, buscando Montessori, que você não vai aprender com seus colegas. Então, muita coisa do que eles fazem, do que eles comentam que estão fazendo, você pode muita coisa aproveitar e agregar. Porque, como eu disse, o Montessori chega nessa escola para ampliar, não para excluir. A gente não sai de um extremo, ignora e vai para outro. A gente está dentro de uma escola convencional. Então, você precisa ser resiliente, flexível, e aos poucos ir implementando o que dá para fazer. Cada vez mais dá para fazer, e dá para fazer muita coisa. Então, Montessori, esses dias eu vi uma live da OMB, acho que foi a Bebete Faça que falou, que Montessori é uma profissão de carreira. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Profissão de carreira, por quê? Porque você vai melhorando com os anos. Com os anos, você vai evoluindo. Então, eu acredito que quando você estiver se aposentando, é que você vai ficar boa. Porque, assim, ó, Montessori não é um projeto. Montessori não é alguma coisa que tem início, meio e fim. Montessori tem início e processo. Você tem horizonte. E quando você chega lá, tem mais. Não tem fim. E você sempre se surpreende. Sabe quando a criança está descobrindo o mundo? Aquela alegria dela, de cada descoberta. Então, nunca fica maçante trabalhar no Montessori, porque você recebe crianças diferentes, ou até as mesmas crianças, e elas chegam com propostas de trabalhos diferentes. E você vai criar uma oferta, muitas vezes ali, vai trazer de casa para aquele aluno. E para isso você vai aprender. E a gente não fala aluno, né? Eu acho que é criança. Então, e você vai aprender junto. Então, isso gera uma alegria dentro da gente. A gente se motiva no dia a dia. Não é a mesma coisa. Você não vai fazer a mesma coisa. Então, é isso. E eu acho assim, ó, uma coisa bem importante. Quando a criança fracassa no ensino, o fracasso da criança no ensino tradicional, convencional, nunca vai ser culpa do professor, né? Se a criança tá bem, por exemplo, o sucesso dela, vamos começar por aí, ela tem sucesso. O que eles dizem? Eles dizem assim, se comenta, né? Se fala, que professora boa.
A professora do meu filho é ótima. Mas quando essa criança fracassa, que ela tem dificuldades, eu não vou dizer que fracassa, porque fracassa no sentido de reprovação, fracassa no sentido de não conseguir alfabetização, se alfabetizar no primeiro ano, que é o que se espera dentro de uma escola tradicional. Essa culpa não é da professora, porque ela tem os cadernos, ela tem muitos registros de atividades que mostram que essa criança, de repente, não queria fazer, não se envolveu, a família não participou, ou seja, isso é uma realidade. A gente faz isso sem sentir. Mas se você começar a entrar no Montessori, independente de ser o seu primeiro ano, segundo ano de prática numa sala de aula, o que vai acontecer? Olha só, assim, a criança tem sucesso. O sucesso da criança é dela. Cabe a ela que teve sucesso, não foi a professora boa. E isso é tão natural que é impressionante. Para os pais, o sucesso é do filho mesmo. Ele conseguiu, foi ele que conseguiu. Quando você entra no Montessori, gente, isso é gritante. E se a criança tem muita dificuldade, por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui em questão, a responsabilidade é do professor. Então, por isso a importância das famílias. Então, você vai ter que chegar perto dessa família, porque essa família vai acompanhar esse processo de aprendizagem. E é muito interessante, porque você vai ter que lidar com o seu ego. Você está preparado? Ou você está preparada? E, gente, vai acontecer. Se você entrar nesse universo, se você colocar essa proposta em ação, a criança vai acreditar realmente, porque é, né? Único, exclusivamente, sucesso dela. E aí, como é que fica? É importante considerar. Quando você passar por isso, lembra de mim. Engole o orgulho, olha para o ego ali, gritando, esperneando, porque as suas colegas vão continuar boas professoras. Você só tem ótimas crianças. Professora, não. Então, é isso. E mesmo que você tenha dificuldades com alguma criança, se você está com a família, nossa escola nesse ponto é muito boa. A gente tem encontros, assim, que nós chamamos de... Nós temos nomes de... que a gente faz periodicamente para dar sugestões para os pais acompanharem esse processo. Então, são horários marcados, particular com a família, seguidamente. Então, isso é muito bom. Então, de modo geral, assim, para quem quer começar, tem que entender isso. Para não acontecer, assim, pode ser até que aconteça, mas para não ter interferências maiores no sentido de direção, colegas. Então, você pega e faz essa base. E depois, então... Oi? Fale. Só um minutinho aqui, que tem um comentário muito lindo da Márcia Righetti. Oi, lindo. Márcia! Lindo trabalho, o de Adriane. Tive o privilégio de estar nessa sala maravilhosa. Márcia, aquele dia tinha vindo, um dia antes, eu acho, do Peru. Gente, eu estava tão cansada, muito cansada. Eu acho que você viu isso no meu rosto, mas eu já melhorei, tá? A gente melhora sempre. Então. Eu acho que, Adri, só pegando o gancho, você está trazendo esses desafios que acontecem na sala convencional, mas isso é muito parecido com o que as famílias que tentam sair da educação tradicional e vir para a educação, para pais, para a educação, trazendo Montessori para sua casa e como filosofia, né, mesmo, pegando a essência. A gente também, as famílias, né, e eu digo a gente porque eu sou mãe e que tento
trazer para mim, para minha família e para minha casa e para minha vida como um todo, assim, a filosofia. E é difícil também você lidar com a família, com a sua própria família, né? A sua própria família aceitar. E com a família, eu acho que entra a mesma analogia que você fez com a pedra, sabe? Não adianta a gente ficar querendo bater de frente, a gente tem que dar um jeito de contornar, né? E fazer o melhor que seja para a criança, né? Porque a criança, depois, fora da escola, ela não vive numa bolha. Fora da casa, ela não fica só na casa da escola, mesmo que seja uma escola montessoriana, mesmo que a família viva num lar montessoriano, a criança não vive nessa bolha. Ela vai para casa de uma avó, vai para casa de um tio, a gente vai para outros ambientes que não são montessorianos. E a gente tem que o tempo todo ter essa flexibilidade, como você falou, e ter eu acho que a gente tem que respeitar também o outro, como você disse, respeitar a outra professora, respeitar que a avó é diferente, que teve uma educação diferente, que teve uma realidade diferente, e que, de repente, não dá para... Você não vai mudar mais aquilo, né, que já está ali. Então, você tem que dar jeitos de contornar, né, para a criança também aprender que existem realidades diferentes, que na casa é assim, que na escola é assim, que em outros lugares vão ter outras regras, e vai conviver com pessoas diferentes também. Você sabe que, falando sobre criança, tua filha, ou enfim, que vive numa família que conhece Montessori, que busca, ou essa criança que estuda numa escola montessoriana, ou que estuda numa classe montessoriana, com inspiração Montessori, tem uma coisa interessante. A criança, quando vive um ambiente de liberdade, um ambiente em que ela se vê, que ela tem autonomia, se ela estiver num outro ambiente depois, ela vai ter uma flexibilidade, mesmo que esse ambiente tenha outra forma de movimento, outra forma de se comportar. Ela... Existe olha só, me desculpe a minha ignorância, mas eu observo e não sei ainda, não tenho um fundo científico, apesar de Montessori, ali naquele conjunto de Montessori deve ter, Gabriel deve saber explicar, mas a criança, depois que ela consegue se ver no sentido de se reconhecer inteligente, se reconhecer incapaz e com autonomia, ela consegue respeitar esse outro. Então, eu tenho as crianças que estudam, que trabalham nesse espaço que eu tenho lá na escola, quando vão para o segundo ano, não se revoltam. Mesmo que o segundo ano seja tradicional, com uma classe atrás da outra, eles não se revoltam. Tem algo dentro deles que eles já sabem como é, quem é. E isso acontece, inclusive, com crianças com transtorno, as inclusões. É incrível. Mas olha só, aí a gente quer uma sala montessoriana na nossa escola. Como é que a gente vai fazer, então, agora? Prática. A gente precisa montar um enxoval. Claro, a gente precisa do material. Mas esse enxoval é um enxoval interno e um enxoval externo. Então, agora começa a saga. Eu vou falar do externo, tá? Como é que a gente pode... Eu quero fazer. O que eu faço primeiro? Olha só, a vida prática da vida verdadeira é um bom começo. Você pode colocar um cabide de material de limpeza ali, vassoura, objetos de limpeza, vassoura, pá, uma vassoura para você com a altura do cabo do seu tamanho, com um gancho mais em cima. E para as crianças, esse cabideiro precisa estar à altura das suas mãos. Então ali vai, inclusive, uma pazinha pequena com uma vassourinha para limpar a mesa, migalhas da mesa. Tem um balde do lado com um pano de chão. Enfim, esse conjunto de limpeza que fica à mão, ao acesso da criança, quando é
necessário e você vai criar essa rotina, você vai implantando ele. Você vai fazendo essa vida. Quando a gente fala de meio ambiente, o que é meio ambiente? Ah, é lá, todo mundo faz um projeto sobre meio ambiente. Gente, meio ambiente, né? É onde a gente vive. Então, cuidar desse meio ambiente começa cuidando de onde eu vivo, de onde eu estou. Então, as crianças vão manter, porque a professora vai demonstrar como fazer. E aí entra a primeira experiência. Não é a primeira experiência, mas é a primeira experiência consciente do jeito. Essa palavra é uma palavra muito simples, que depois a gente vai aprender, que a gente vai aprender com outro nome, quando estiver trabalhando com apresentação de material montessoriano. Mas o que é o jeito? É o movimento que você faz. É como você olha, é como você caminha, é como se você se coloca para fazer aquela atividade, aquele trabalho. Então, quando você vai limpar um chão, quando você vai varrer o chão, vai limpar uma mesa, você demonstra para a criança, e quando tiver esse tipo de trabalho e for necessário na sua sala tradicional, convencional, para começar, você cria oportunidades para a criança faça, porque ela já observou você. Então, ali começa. Além disso, você pode ter uma mesinha com uma bandeja, alguns copos, se for uma turma maior, para os pequenos um copinho, e uma jarrinha do tamanho dessa mão, que ela possa pegar essa jarra e dar conta dela, para poder servir a sua água quando tiver sede. Isso são combinados que vocês fazem com as crianças. Você vai criando essa vida prática real, de coisas reais. Por exemplo, você precisa de um cabideiro para colocar sua bolsa, o seu casaco. Aqui no sul é frio, né? Então a gente usa muito casaco. Então, ou sei lá, sua manta, sua touca, enfim, o que você traz de apetrecho. Por quê? Porque ele não pode ficar tirado por cima das coisas. Você tem uma estética, você tem um ambiente. As suas coisas têm lugar. E as coisas das crianças começam a ter lugar também dentro desse espaço. Então começa aí. Vida real de vida prática, um lugar para suas coisas. E uma coisa importante. Os princípios. Você coloca os princípios num lugar que você veja. Acima do cabideiro das suas coisas é um bom lugar. Você chega, pendura suas coisas e olha para os princípios. E, gente, preciso olhar para eles e dizer, por hoje. Sabe? Meio por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Por quê? Porque isso não está ainda dentro de mim, isso não faz parte de mim. Para fazer parte, é exercício. É exercício. Até entrar, sabe? Impregnar. E eu fazer isso sem precisar de vigília. Então, são coisas simples. Mas aí você vai olhar para aqueles 10 princípios ali. E isso aqui é a minha meta. Eu vou ser assim. É minha busca. Vou errar, vou. Vou sentir culpa, vou. Apesar de eu saber, com a minha razão, que eu não preciso sentir culpa. Que é processo, mas eu vou sentir, eu sou humana. E eu vou me cobrar muitas vezes. Outras vezes eu não vou ver. Porque eu ainda não estou enxergando isso. Eu vou atropelar. Mas é assim, todo dia, um pouquinho. E aí, depois disso, a gente pega e faz o seguinte. A gente faz uma lista de objetos que a gente precisa para começar a construir os exercícios de vida prática. E aí a gente não vai poder falar sobre isso hoje, porque dá muito tempo. Mas são atividades que a gente constrói, que a gente prepara, bandejas que a gente prepara com propostas, tá? E aí, como que a gente vai fazer? A gente faz uma lista e faz uma campanha. A gente pode, inclusive, fazer uma reunião de pais e pedir, como professora. Coloca nos nossos grupos, na nossa família, o que a gente vai pedir? Vou fazer uma sugestão aqui curta, porque tem bastante coisa. A gente vai pedir bandejas de vários tamanhos, de preferência sem estampa, mas se vier com estampa, depois a gente pinta. Porque tem a Gestalt, a gente não pode ter bandeja colorida. Porque senão a criança não vê o que tem dentro. Ela não destaca. E o nosso objetivo quando monta o material é que aquilo se destaque para a criança.
que ele converse com ela. Está tudo colorido, tudo misturado, ela não enxerga, ela não consegue se comunicar com esse material. Porque linguagem, quando um material conversa com a criança, ele fala com a criança. Ele diz, aqui você pode fazer isso. Então, por isso, a bandeja de cor-lisa. Hoje, eu e a Kátia estávamos conversando. Quer contar, Kátia? Eu quero. Eu fui pegar o papel, porque... viu? Senti. Você sentiu, né? Hoje eu estava pesquisando para a gente mais, para trazer, para vir para a live preparada. Eu falei, gente, é uma mulher muito inteligente, eu preciso ir preparada para conversar. Gente, não fala isso! Né? E é muito incrível, eu não posso ir preparada, né? E eu fui em busca de informação. E aí, gente do céu, né, Adri? Manda uma mensagem para a Adriane, gente, chorando mesmo. Eu estava em lágrimas. Porque eu li o relato, né? Eu achei no site da ABEM, um pedacinho de um relato em que Gisele, que foi parceira, né? Conta. Eu vou trazer. Isso foi uma história real, né, Adri? Sim. Como direção, como é que acontece quando você tem uma proposta como direção e traz os pais para participarem desse processo, né? Eu já chorei bastante de tarde. Eu acho que eu não vou correr o risco de chorar aqui no meio da live, não, né, gente? Aqui, porque olha, o negócio de tarde ficou. Eu chorei bastante. Uma mãe catadora de lixo diz a diretora: olha, diretora, a bandeja é lisa, de uma só cor, para deixar o material em contraste. Isso, ó, gente, já me arrepiei aqui. Isso é Montessori. Dignidade e acesso a todos. Isso caiu para mim, assim, na hora que eu li isso. Eu te disse isso, né? Foi como se eu tivesse levado, assim, um soco no meu estômago, assim. Porque a gente inventa cada desculpa para não fazer. Para não fazer em casa. Eu não consigo fazer em casa porque eu não consigo ter uma torre, eu não consigo ter uma cama, eu não consigo preparar o ambiente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso. A gente não consegue levar para a escola porque, como você disse, né, a diretora às vezes não tem fundamento montessoriano, não traz a filosofia dentro dela, então você tem... E aí você vê se você se depara com uma coisa assim, uma mãe catadora de lixo, e numa sabedoria nessa frase, porque quando ela diz para deixar o material em contraste, isso quer dizer que ela entendeu. Ela prestou muita atenção no dia da reunião. Ela prestou atenção e ela está tentando. Ela quer o melhor para o filho. Com isso. Ela quer o melhor para a criança. Ela entendeu, porque quando você fala com o coração, você compartilha com os pais esse seu desejo, a chance é muito grande de dar certo. É muito grande. Então, e assim, isso só prova para a gente que, além, assim, claro que essa mãe, ela tem todo o mérito, independente dela ser catadora de lixo ou o que for. Ela já fez muito mais do que muita gente, que fica só, sabe, arrumando desculpas, vamos dizer. Né? Mas ela também teve a oportunidade, foi dada a oportunidade a ela de participar. Porque se ela participa, a chance é muito maior de ela concordar com a proposta, porque ela faz parte do processo. Então, quando você faz na sala de aula, além do que eu tinha dito antes, você ainda vai ter que entender que esses pais que colocam seus filhos nessa escola e que caem na tua turma, né? Não sabem da proposta, não pediram para estar lá,
não pediram para ser Montessori, não faz ideia do que é isso. E não vão ter os cadernos cheios no final do dia. Então, você precisa chamar esses pais, precisa conversar. Muitas vezes vai acontecer de pais não concordarem, né? No caso, se você trabalhando com o primeiro ano, na educação infantil é mais fácil. Eu acho que a cobrança não é tão grande dos pais. Mas é um desafio se você vai para o fundamental, um desafio que ganha uma dimensão maior em função disso. Eles têm uma confiança, eu acho, em função deles terem sido alfabetizados dessa forma. Então, o novo gera insegurança, gera medo. Se a professora não está apropriada e não consegue conversar com esses pais de uma forma, usando uma linguagem que eles entendam, uma linguagem amorosa, e esclarecedora, aí ela pode ter problemas. Então, esses pais precisam saber que essa professora sabe o que está fazendo. Mesmo quando ela está começando e ainda não sabe. Ela precisa ser corajosa. Então, a gente estava falando do enxoval. Esse enxoval, a gente constrói com todo mundo doa. A gente precisa dessa lista muito bem feita. Desde copinhos, desde colherinhas. E depois a gente pega. Aí a gente tem jarras, guardanapos, enfim, é muita coisa. E depois a gente pega esse material todo que a gente ganhou e começa a compor. Claro que vai faltar alguma coisa. Vai faltar uma pinça, por exemplo, para transpor. Aí você colocou um vidrinho que você ganhou lindo e uma bandejinha. Aí você pensou, o que eu vou colocar dentro dessa bandejinha para transpor com a pinça para o vidrinho? Nossa, essa abertura aqui é tão estreita, vai ser bom, isso vai ser ótimo para o refinamento motor, ele vai ter que se concentrar. E os exercícios de vida prática, eles trazem um caminho muito importante para a aprendizagem de todo o resto. Todo o restante, que não é resto, né? De todo. Que é o foco, a atenção, seguida pela concentração. Essa caminhada acontece porque a criança, por escolha própria, vai pegar. Então, você vai acabar tendo que comprar essa pinça, porque se você não ganhar, você vai ter que providenciar. Essa pinça vai sair do seu bolso. Então, você tem que entender que detalhes vão acontecer. Você vai precisar sair da zona de conforto, inclusive financeiramente. Mas não é muito, porque você vai adaptar tudo que recebe. Então, aí você pensa assim, mas eu preciso colocar algo bonito, algo belo, porque criança gosta do que é bonito. Aí você pensa assim, o que eu podia fazer? Acho que umas pedrinhas brilhosas. Se é muito pequena, você não pode usar coisa muito pequena. Se a criança é agrupada a 1, por exemplo. Mas os maiores já dá. Aí você pensa assim, eu vou comprar umas pedrinhas, tipo aquelas que a gente encontra em lojas de aviamento, bem brilhosas, que lembram, assim, uma joia, algo precioso. Gente, eu já coloquei quartzo rosa. Gente, não coloque, porque eles levam. Crianças não levam para casa as coisas, mas eles têm uma paixão por quartzo rosa e tem outra pedra também, ametista. Não para. Aquilo puxa eles, eu ainda não sei porquê, mas eu já coloquei, sumiu. As outras ficam lindas, maravilhosas, mas essas sempre vão. Mas você encontra pérolas, por exemplo. A pérola é linda. Aí ele coloca com a pinça lá na garrafinha. Olha só, a concentração. Então, tudo isso são atividades que você vai construir para depois levar para a sala. Só que quando levar, vai precisar levar um número maior do que o número de crianças que você tem. De preferência, o dobro. Se você tem 15 crianças, leva 30 materiais, que junto com a de vida prática e os outros que você também pode fazer. De sensorial, tem materiais de sensorial fáceis de fazer e não são muito em conta, muito baratos. Assim, você tem em casa material para fazer, entende? Dá para garimpar coisas, então assim, é muito fácil. Linguagem. Olha só, linguagem, você vai pegar os materiais pedagógicos,
separar eles em conjuntos de afinidade, conjunto de assuntos, por exemplo, que vão ter cestas que você vai pedir no seu, né, na sua listagem de enxoval, cestas de vários tamanhos e tipos, desde cestas de vime, cestas de, pode ser aquelas cestinhas de palha, diversos, tá? Tem até de crochê. Quando você pega uma cestinha de crochê, lava ela, coloca um spray com maisena e, ó, durinha. Pronto, tá ali seu material. Então é isso que eu quero falar para vocês. E aí, linguagem, dá para fazer muita coisa com o que a gente já tem na escola. Então, precisaríamos de uma live para isso, tá? E matemática. E educação cósmica, então, tudo que fala sobre geografia, história e ciências, o que seja, você constrói mais ou menos, separa o que dá por área, de acordo com as estantes que você tem. Algo muito importante é que essas estantes precisam estar no campo de visão da criança. Então, você se coloca no campo de visão da criança, e é até ali. Por quê? Porque a criança precisa enxergar a parte de cima desse material. Eu, com toda a minha experiência, quando mandei fazer 2 por conta minha, que eu precisava de mais, e a gente quer, porque os materiais não podem ficar sobrepostos, não podem ficar muito apertados, eu fiz maior. Olha só que erro. Fiz mais alto que as crianças, então a prateleira de cima eu anulo. Uso as outras. Então, assim, basicamente, eu acho assim, os tapetes. Sabe, eu não tinha tapete quando eu comecei, mas os tapetes são fundamentais. E eu vou falar para vocês por quê. Quando a criança abre esse tapete, já é uma atividade de concentração. Eu estou me preparando. É basicamente um ritual. Eu estou me preparando para trazer o meu material para o trabalho. Então, ele abre. Eu não tinha, né? O que eu fiz? Como os pais trazem uma toalha de rosto e deixam na escola, cada criança traz, eu peguei as toalhas de rosto. Então, as toalhas de rosto é mais difícil porque ela enrola, né? Então, fica mais difícil de usar. Mas o que acontece? Ela tem um limite. E é tão importante, porque a criança sabe que quando ela colocar o material ali dentro, ninguém vai mexer, ninguém vai pisar, ninguém vai tirar dali. Ela é livre e respeitada ali dentro. E o material, quando ela precisa perceber, olha só, que o material não pode ficar fora do tapete, porque uma criança pode passar, pisar ou se machucar, ela também está controlando, ela está tendo limite. Então, os limites que a gente fala tanto, que ouve falar tanto em outras escolas, começam ali, de uma forma indireta, e funciona e ajuda, porque ela vai usar esse espaço. Então, os tapetes, para mim, são muito importantes. Não podem deixar de ser usados desde o primeiro momento que você coloca essas atividades, essas bandejas de trabalho à disposição das crianças. Eu acho que é isso. Olha só que maravilha. Tem pessoas aqui dizendo, por favor, deixem essa live salva, porque as pessoas certamente vão querer voltar e ouvir tudo isso que você está contando aqui de novo. E já tem... Ai, que responsabilidade. A Nana Gerber, não sei se é assim que fala, queremos outra live. Gente, que horas são? Não, ainda temos tempo, mas assim, o pessoal já está querendo mais dicas. Eu vou tentar correr agora, tá? Porque eu quero falar umas coisas agora, importantes. A gente tem tempo. Mas às vezes as pessoas se organizaram, né? E aí, é uma pena. Então, olha só, agora eu vou falar do enxoval interno. Precisa. A gente tem o triângulo, né? A criança, o professor preparado e o ambiente preparado. Então, esse professor, ele faz parte do ambiente. Ele é o ambiente também. Então, lembra dos princípios, então? Princípios colado. Outra coisa, sugestão minha, colhem na porta do guarda-roupa ou no lugar que você veja quando acorda,
Porque as primeiras coisas que a gente observa, vê, a gente leva para o dia da gente. Então, antes de se vestir para ir para a escola, olha, os princípios vão estar ali, você não vai ler eles, mas você já leu tantas vezes, mas eles vão dizer, eu estou aqui, lembra que é isso que você quer conquistar? Então, nós começamos, né, você já tem ali, ó, acorda, mulher, acorda, vamos lá. E assim, para começar Montessori, você precisa se libertar das suas verdades, dos seus conceitos de ideal. Porque se você abrir mão disso, pelo menos você vai criar um espaço vazio. E esse espaço vazio vai poder entrar Montessori, porque se você, por exemplo, foi um curso, uma oficina Montessori, enfim, não gostei disso, acho que esse jeito de apresentar material não tá bom, acho que não precisa, esse material não precisa. Por quê? Eu não concordo, entende? Por quê? Porque ali alguma coisa dentro de você tá cheia de verdade. E você não vai se abrir para o novo. Então, deixa as coisas passarem através de você. Eu não concordo e nem discordo. Eu estou aqui. Estou vendo, estou aprendendo. Estou dentro desse universo. Eu sei o que eu quero. Então, deixa acontecer. Precisa desse espaço vazio, tá? É como uma xícara vazia. Você pode servir o chá. Se ela estiver cheia, não dá. E de outras coisas, então, complicado. Carrega bem. Isso. Você, quando faz isso, você se propõe a estar vulnerável, tá? Estar vulnerável é ter coragem de não saber. É estar na sala de aula e dizer, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque o que eu fazia antes, eu sabia. Agora, tudo mudou. Então, agora eu não sei. E o que eu faço? Corro lá para a zona conhecida? Corro lá e agarro aquilo e faço a mesma coisa? Grito com a criança? Entende? Não. Se eu não sei, eu converso com as crianças. Conversa com eles. Pensa assim. Sabe aquela pessoa que você admira muito, que quando fala assim, eu vou ir lá na sua casa amanhã de tarde. E aí você já começa a esperar? Você prepara, você limpa a casa, você ajeita a sala, você diz assim, eu vou preparar um bolinho, porque essa pessoa é muito importante para mim. Então você esquece que ela é pequena, fisicamente, olha para ela e pensa que ela é uma pessoa muito grande, muito importante na sua vida. E conversa com ela. É claro que você não vai usar o mesmo vocabulário que uma adulta, você vai simplificar, mas conversa. A gente não está conseguindo resolver esse problema. O que vocês acham? Eles vão falar. Então, se você ainda não consegue observar, porque, gente, olha só, nesse tempo todo, muita coisa passa e eu não consigo ver. Então, às vezes eu converso com eles, porque eu não sei, tá? É uma sugestão muito importante. E as ideias que eles trazem, muitas vezes, são incríveis, né? Na maioria das vezes. São simples. São simples. A gente complica, às vezes, muito. Se permitir que eles falem, né? Primeiro que já traz o sentido de pertencimento, né? Já mostra que eles têm importância, o que eles falam, o que eles pensam. E ouvir as sugestões de ouvido aberto mesmo, porque não é só ouvir por ouvir, né? É ouvir com vontade de entender e de aprender com eles. Não, você imagina que ele é aquela pessoa que você respeita. Olha só, que tem sabedoria. Então você vai ouvir mesmo. Precisa ouvir. Então começa por aí. Ler o Montessori, gente. Olha só, Montessori
Tem uma linguagem, às vezes, um pouco difícil, dependendo da obra que você pega, e você está começando a ler sobre esse assunto, né? Começando a ler. Então, ler Montessori começa pela criança, começa pela formação do homem. Eu acho que é um bom começo. Pensa que ela não morreu, sabe? Ela, quando você lê, ela fica pertinho. Você chega nela. É claro que não é Montessori que é importante. Importante é a criança, mas ela está te dizendo o caminho que você tem que seguir. Então, se você lê ela, você chega perto. E é muito importante, porque cada vez que você lê, você entende um pouco melhor. E você não precisa ficar se comparando aos outros, porque cada um é um. Você tem a sua trajetória, você tem o seu contexto, você tem a sua história. E você vai construí-la da mesma forma que você dá respeito e permite que as crianças que estão no seu espaço se construam. Você vai fazer isso junto. E eles ajudam a gente, sabe? A gente sempre termina o ano melhor do que a gente começou. Muito cansada. Mas um ser humano com muito mais conhecimento, com muito mais entendimento sobre o outro, sobre a gente. É muito importante. Então, lê Montessori, tá? Participar dos encontros montessorianos. Gente, eu sempre ia naqueles encontros de professores, né? Aquelas reuniões gigantescas, início de ano, curso de professor aqui, curso ali. Gente, eu sempre fiz. Mas, quando eu fui para um curso montessoriano, eu tinha nome Adriane de Capão da Canoa. Eu ganhei nome. Eu me tornei um indivíduo. Então, isso só aconteceu dentro do Montessori. E eu era só uma professora de escola pública, quando eu olhava para aquele mundaréu de gente de escola particular. E não, nós temos os mesmos valores, nós buscamos o mesmo caminho, nós queremos fazer o nosso melhor para ajudar a criança, para ajudar a construção de uma humanidade. É uma semente, é pequena, é local, não atinge tanta gente, mas é real e é verdadeira. E quando a gente fala de vida, quanto vale uma vida? Será que 3 vidas valem mais do que uma? A gente consegue avaliar assim? Não. Aquela vida que está na minha frente, e assim, ó, um outro dia a gente pode conversar. Quando eu trabalhei com crianças de 4º ano, de risco social, casos seríssimos, eu vi vidas ali se reconstruírem. E é impressionante. E não fui eu que fiz aquilo. Foram as crianças que fizeram. Montessori só me ajudou a ajudar. Então, assim, é isso a gente fala, porque é outra história. Que mais? Aproveitar. E outra coisa nos encontros montessorianos que acontece. Eles valorizam muito o profissional de sala de aula. Uma coisa que não parece real quando a gente vai em outros tipos de formações. É real o reconhecimento por esse profissional que trabalha em sala de aula. A gente da escola convencional, quando se aposenta, final de carreira, né? Deixa ela lá com uma outra atividade, está cansada, muitos anos. Aí tu vai para o Montessori. Gente, as mulheres de final de carreira são as mais procuradas. São elas que sabem, são elas que têm mais experiência. Então, gente, é outro olhar, é vivo, é vida. Você faz parte de um universo onde o teu individual existe. É muito maravilhoso. E você carrega as baterias, você vem com ânimo, com vontade e se melhora nesse espaço físico que é a tua sala de aula com as crianças. E assim, você precisa alimentar essa pessoa aqui porque você está no ambiente. Então, como é que você faz? Você tem que aproveitar experiências culturais. Mas eu não gosto de museu. Bom,
vá ao museu. Aprende a gostar. Mas não é algo forçado. Vá! Não se obrigue a gostar da exposição, de forma alguma. Vá, tenha a experiência. Sabe aquela criança que diz assim, você quer comer chuchu? Não gosto. Já provou? Não. Então, museu é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Quando você vai viajar com a família, a lazer, ou você vai para um curso montessoriano, você pode aproveitar essas oportunidades, assim, enfim, vou aproveitar, conhecer a cultura local, ir a museus, ir a exposições, ir a apresentações culturais, de eventos, músicas, conhecer, sabe? Você precisa se apropriar dessa cultura. E não precisa ir nos mesmos lugares que todo mundo vai porque é turístico. Procura aquilo mais, assim, mais raiz daquele povo. Por exemplo, você pode ir numa feira da cidade. Lá você vai encontrar as pessoas que fazem os trabalhos, preparam com as suas próprias mãos, ou cultivam, ou preparam o pão para vender, as bolachas, enfim, o que seja. Está muito próximo da uma origem. Então você conversa com essas pessoas enquanto compra. Gente, é uma riqueza. O ser humano, por mais simples que seja, ele tem algo para nos ensinar sempre. Aprendi isso com Carla Ramires. Aprendi vivendo com ela, saindo com ela, e isso entrou em mim. Isso já grudou. E eu quero aproveitar esse gancho. Fale. Pedri, você falou de Carla Ramires, eu estava esperando você mencionar, porque a gente também tem que deixar... É importante a gente dizer que você chegou em Montessori e que você conseguiu fazer tudo isso porque Carla Ramires, através do projeto Desde a Flor, levou, né? É claro que, assim, muitas pessoas podem ter acesso e cada um vai agir e vai reagir de um modo diferente. Tocou você de um jeito que não tocou uma colega, mas você teve a chance e a oportunidade. A Carla Ramires, ela saiu do universo dela, de escola particular, e foi lá dentro do nosso universo de escola pública e semeou. A nossa escola pública não ia entrar na escola particular dela. A gente não pensa, a gente intuitivamente acha que acredita, não sei o que é, que aquilo não é pra gente. A gente não conhece, não sabe, mas não prova, sabe? Aquilo não é para mim. Mas quando ela entrou na nossa escola, o mundo mudou. Aproveitando, eu não sei se vai dar tempo, tá? Olha só, é com você. Eu queria falar quando você fala assim, mais ou menos sobre isso. Teve uma vez que eu fui para Camaquã. Camaquã é um município mais para o interior do Rio Grande do Sul, que tem zona rural. E eu vou falar isso porque a gente precisa mudar essa concepção do professor. Ou ver outras possibilidades, ter outro olhar sobre o professor de escola pública. Então, eles me chamaram para... Eu já tinha ido antes, mas eles me chamaram para fazer uma apresentação de Montessori, assim, geral. Porque tinha um renovado grupo de professores, e eles trabalham com Montessori lá em Camaquã, na Escola Pública de Educação Infantil. Então, a Tati falando comigo, eu disse, eu fui. E o prédio lá de educação, de Secretaria de Educação, é um prédio muito lindo, é um prédio histórico. Então, o térreo fica para administração, em cima a gente tem um salão grande, né? Tem um salão grande, um pouco retangular, sabe? Um pouco retangular, não é? Ele é retangular, só que não é muito longo. Mas ele é lindo, sabe? Ele é lindo. E aquelas janelas altas, assim... Então, ele é arejado, aquele chão de madeira, gente, é lindo. E eu pedi, então, para deixarem as cadeiras como se fosse uma elipse. E no centro, eu faria a apresentação para os professores. Porque Montessori é algo que é junto, não é longe.
sabe? Precisa estar mais perto. E eu senti que assim eu poderia ver os olhos das pessoas e conversar com isso. Aí eu cheguei lá, era de noite, a reunião, dia de semana, chovendo, e eu acho que estava frio porque eu estava com um casaco de lã, eu me lembro que eu estava com casaco de lã. E aí eu olhei tantas cadeiras naquela sala e pensei, vai ficar muito impessoal. Falei para Tati assim, Tati, vamos tirar umas cadeiras para aproximar o grupo que vai chegar, porque com essa chuva, acho que vai faltar muita gente. Já era noite, de noite a reunião. Aí a Tati disse assim para mim, Adriane, aqui é uma regra, a gente coloca uma cadeira para cada um dos profissionais, professores, que foram convidados para estarem aqui. Mas não te preocupa, que se sobrarem muitas cadeiras, depois que você começar, eu retiro e você aproxima o grupo. E tu sabe que eu queria morrer de vergonha, porque eu entendi ali que não estava, a questão não era se as pessoas iriam vir ou não. Ela estava esperando. E a cadeira ia ficar ali. Porque existia um respeito individual por cada um dos professores. E eu acho que os professores de Camaquã nem sabem disso. E eu vou te dizer o que aconteceu. Os professores começaram a chegar. Porque tem escolas longe, entende? Porque são rurais. Os professores chegaram naquela chuva. Chegaram. E vieram outros profissionais das escolas, que não eram professores. Então, nós tivemos que colocar mais cadeiras. E depois que terminou, os professores, muitos deles não foram embora. Porque queriam fazer foto dos materiais, porque eu levei alguns materiais adaptados, construídos por mim, e coloquei nas áreas de conhecimento algumas possibilidades para que eles pudessem, né, ter ideias. Então, depois que terminou, eles foram fazer perguntas, me procuraram, eles ficaram tirando fotos. E gente, eu vi que a gente precisa dar acesso, porque muita gente quer, muita gente tem vontade. E eu vou te dizer, não tinha um caderno de assinaturas na entrada. A Maiara estava. Ela é linda. Olha como ela é linda. Eu sempre falo quando eu vou lá que o povo é lindo. Aquele povo é lindo. Então, é isso. Tá, nossa. Então, continuando, para terminar. Posso terminar? Não. Claro. Tá. Eu só que antes, quem me trouxe, você, inclusive, foi Renata Barcelos, diretora da escola Irmãs Bernardinas, lá de Camaquã. Nós fizemos uma live aqui com a Renata, foi muito incrível também. E depois da live, ela disse, olha, eu acho que você precisa conhecer uma moça. O nome dela é Adriane Lessa. Aí ela me apresentou um pouco do seu trabalho e disse, eu vou passar o seu contato, o contato dela para você e vou falar com ela. E aí, olha que maravilha, né? A gente temos aqui a Renata me trouxe até você e eu fico muito feliz com essas lives, porque as pessoas de muito longe, às vezes, como a Emília Rios, por exemplo, é da Bahia. E nós temos uma outra moça aqui, que é de uma cidade vizinha, daqui de São Vicente. Eu moro na cidade de Santos, uma cidade vizinha, é São Vicente, e é uma cidade... a região onde essa professora tem... Ela é uma diretora de uma escola, que está saindo do tradicional e está indo para Montessori, e ela, por um acaso, nem sei como, me achou caminhar nas redes sociais, e pessoas do Rio Grande do Sul estavam ajudando. Eu nem sabia que ela era tão perto. Quando a primeira vez que eu tive contato com essa moça,
Eu nem sabia que ela era de tão perto, né? De uma cidade vizinha aqui minha, e que estava tendo ajuda de pessoas daí do Rio Grande do Sul. Então, eu acho incrível e assim, eu falo que eu sempre fico com muita vergonha de fazer isso que eu estou fazendo. Não é fácil, não é natural para mim, mas a importância que isso traz e as pontes que isso cria, né? A gente precisa fazer. A gente precisa. Precisa, mas não é fácil fazer. Não é. Para mim também é bem difícil ficar aqui na frente. Tá, continuando só para a gente terminar, sobre esse enxoval interno, a gente precisa conhecer sobre várias áreas, se apaixonar por todas elas. A gente não precisa ser especialista em nenhuma delas, mas precisa ser curioso. A gente precisa se interessar por geografia, por astrologia, a gente precisa gostar de história. A história da humanidade é a coisa mais linda que tem. Precisa se apaixonar. Matemática, gente, parece algo assim tão frio. Não, matemática é uma beleza. Eu acho que seria a palavra beleza para matemática. Mas assim, ó, geometria, neurociências. A gente precisa conhecer um pouco de neurociências, isso vai ajudar no dia a dia da gente. Então, todas as áreas de conhecimento que a gente tem na sala de aula, a gente não pode, sim, se identificar com uma apenas. Eu gosto de linguagem, vou oferecer só linguagem. Eu gosto dos animais, então eu vou oferecer em educação cósmica toda essa parte de animais, porque eu me identifico, eu vou me especializar. Não, a gente precisa amar todas, porque todas são maravilhosas. Então a gente vai buscar ser curioso. É você ver uma reportagem sobre um animal que você não conhece e ler essa reportagem. Então é sobre a história, outra coisa, a história de vida das pessoas. A gente não pode ficar levando só para a sala de aula histórias que não existem, fantasiosas. A gente precisa contar histórias de pessoas verdadeiras que deixaram um legado, que foram importantes para a humanidade. A criança precisa amar o homem, porque a gente é resultado de uma história da humanidade e chegou aqui em nós agora. Então, se ele ama um homem, se ele ama essa história, porque você ama. Se você ama, você passa isso. Então, tragam histórias. Contem a história de Montessori. Conta a história dela. Olha só. Conta a história de Beethoven. Conta a história de Helen Keller. Helen Keller não enxergava, não falava e não ouvia. Aprendeu a ler e escrever. Se tornou escritora maravilhosa. Então, você tem que amar essas coisas e trazer para as crianças. O que mais? Ter um grupo de diálogos. Você precisa de gente, assim, maluca que nem a gente, para se juntar. Verdade. Não precisa ser formal. Pode ser um cafezinho da tarde. Pode ligar assim, ó. Fulaninha, minha amiga, e mais a outra lá. Eu preciso encontrar vocês. Vamos tomar um café na padaria? Vamos! E a gente vai, e a gente fala das observações que a gente fez em sala de aula, a gente fala do livro que a gente leu, a gente fala do filme que a gente assistiu, coisas boas, sabe? Aquelas coisas que agregam valor à nossa alma. A gente não vai ficar falando se a fulana cortou o cabelo, se ela se separou do marido. Não é essa a ideia. Não que você não possa falar em outros momentos, mas você entende que você precisa de diálogo com pessoas afins, porque isso te dá energia para você continuar, para você evoluir, para você seguir essa jornada. Visitar escolas Montessori. Isso é maravilhoso. Não para julgar, porque cada dia é um dia. Não para dizer, aquele material lá está mal feito. Aquela professora, você viu? Ela interferiu. Não precisava. Você não vai para fazer isso. Seja generoso. Você é humano. O professor lá daquela escola que você está visitando também. Vá para aprender. Observe o que você pode agregar ao seu mundo
nessa escola convencional? O que você traz para você compartilhar com as crianças? É esse o olhar. E resgatar histórias do cotidiano. Aí a gente encerra. O que são resgatar histórias do cotidiano? E teve um curso da Carla em que eu falei sobre isso, e eu contei uma história sobre a gente olhar as pessoas do dia a dia, que vivem perto da casa da gente, que a gente encontra nos lugares comuns, sabe? E a gente está presente, e a gente vê essas pessoas. Porque quando você vê essas pessoas, significa que você também está vendo a criança, porque você não vai ser montessoriana na sala de aula, fechei a sala, mudou a Adriane, é outra. Não. Você vai ver que o Montessori vai mudar a sua vida em casa, com a sua família, com os seus pais. As suas escolhas vão ser mais assertivas. Então, eu vou contar uma historinha. Acho que a mesma que eu contei no curso da Carla, porque tem criança e vai fechar com a nossa proposta de hoje. Eu estava na casa da minha irmã no final de semana e, de repente, alguém bateu lá e chamou. Eu fui ver, era um carroceiro. Aí eu chamei e disse, olha, tem um carroceiro lá na frente. Daí ela disse, eu mandei chamar porque eu tenho um ferro lá no galpão. A minha irmã mora aqui numa praia próxima de Capão da Canoa. É uma zona, assim, bem tranquila. Aí ela foi lá. E aí ela conversou, e o senhor que estava na carroça, tinha um homem e uma mulher na frente, sentados. E a carroça, gente, ela tinha sacos gigantes ao redor, pendurados. Uns sacos grandes mesmo. Aí o senhor esse desceu e foi com ela para os fundos. E tinha uma mulher que ficava mexendo com alguma coisa e brincando. Eu achei que fosse um cachorrinho e fui até lá. Cheguei lá, me apresentei, né, e conversei com ela. E aí eu vi que não era um cachorrinho, era a Valentina. A Valentina tinha por volta de uns 10 meses. Ela era, uns pernão, sabe, a coisa mais linda. Os cabelos dela, escorridos, vinham abaixo do ombro. Eu nunca imaginei que uma criança naquela idade podia ter tanto cabelo. Um cabelo brilhoso, lindo. E aí, eu e a mãe da Valentina começamos a conversar. E a Valentina grudada na carroça, ali na beiradinha da carroça, os dedinhos dela chegavam a ficar com as juntas brancas da força que ela fazia. E ela olhava para a mãe e olhava para mim. E ela via a nossa conversa. E ela sabia que a gente estava falando dela. Então, quando a gente olhava para ela, ela se ria toda e se abaixava. E ela se abaixava e se levantava. E se abaixava e se levantava. Estava assim, já muito próxima de caminhar, eu acredito. Aí eu vi aquela conversa e tal. Daqui a pouco, logo em seguida, o esposo dela voltou. E aí eu perguntei para ela assim: vocês sempre, quando saem para trabalhar, levam Valentina com vocês? Aí ela disse assim: não, só quando o sol não está muito forte. Falta um detalhe: em cima da carroça tinha um guarda-sol gigante, daqueles grandes, sabe? De praia, preso. Aí ela disse: quando não está muito forte o sol, a gente leva a Valentina para ver o mundo. E o meu chão se abriu. Eu não tinha o que falar. Eu não consegui falar mais nada. Ela falou isso. E então, o marido dela voltou. Aí a gente se despediu. Dei tchau para Valentina. Faceira, linda, linda. E eles foram embora. Aí eu fiquei ali grata, profundamente grata por ter tido essa oportunidade de encontrá-los. Porque ali tinha muito de Montessori. Ali a Valentina estava com um vestidinho de verão, coisa mais linda. Então eu vi que ela era limpa, cuidada. Aquela carroça com aqueles sacos de classificação era totalmente Montessori. Conversava com essa proposta que a gente acredita tanto. E aquela mãe e aquele pai levando Valentina para ver o mundo. É muito Montessori. Então,
É isso que eu falo para vocês, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas se revelarem para a gente. E a gente vai só ter presente, muitos presentes. E assim, ó, então eu acho que era isso. O meu Pri. recado é esse. Muito obrigada. A gente acaba aqui, eu estou ainda arrepiada com essa história, como eu fiquei arrepiada com a história que eu li, né, da mãe, catadora de lixo também. Porque é isso, Montessori é isso, como você disse, Montessori é para todos, né? E é possível. Você veio hoje, assim, eu venho dizendo isso, a gente já teve várias pessoas que vieram aqui, tivemos uma moça, a Leila Mendonça, que era da comunidade da Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que leva Montessori para a comunidade, né? Ela é uma moça que teve a oportunidade de conhecer Montessori através da aldeia Montessori, trabalhou na escola com Márcia Righetti, e ela foi atrás do sonho dela de abrir uma creche. Ela está com a creche dela comunitária, e sem ter nenhuma, ela também assim não tinha nenhuma possibilidade, de repente o mundo se abriu, sabe? Montessori foi trazendo pessoas e foi trazendo ajudas, e foi possível, e é possível, e ela tem Sim, diversas, né? A creche dela começou atendendo, acho que matriculadas 200 crianças, Nossa, então é muita coisa, povo. e você multiplica isso pelo número de famílias, pelo entorno. Não é uma criança que, quando Não, você não são só 200 crianças, 200 crianças são muito, mas são 200 famílias, e isso vai multiplicar, né? A gente não tem, como você falou em alguns momentos, não é, Montessori não é uma coisa que tem que dividir, não é para você chegar na escola pública ou na escola convencional ou na sala convencional e dividir ainda mais. Não, não. é multiplicar, né? É dividir, é compartilhar conhecimento, compartilhar filosofia, né? Para que chegue para mais pessoas. Né? E o trabalho que você faz, eu fiquei encantada quando Renata me disse, e depois, quando eu conversei com você, né, nós tivemos uma conversa bem longa, as nossas conversas foram longe também, a gente teve uma conversa não tão longa, mas conversamos um pouco de tarde, depois que eu li essa maravilha aqui, e a gente precisa de você. Tem uma moça dizendo, Sandra Gomes, venha para Aracaju. E é isso. Aracaju? A gente precisa trazer a tua história. Eu falei, quando eu vi as fotos e quando eu vi tudo, eu falei, a gente precisa levar a sua história para o mundo, as pessoas precisam conhecer, você não pode ficar escondida aí em Capão da Canoa, já não está escondida, né, porque já tem, aí no Rio Grande do Sul, teu trabalho já é muito conhecido, muito valorizado, você já foi para fora apresentar o teu trabalho, pessoas de fora, né, falando de fora do país, né, já vieram conhecer o teu trabalho, já se encantaram, já saíram chorando da tua sala. Carla Ramírez tem uma admiração. Mas a gente sempre tem que melhorar. Márcia Righetti também disse que já foi conhecer a sua sala, que ficou maravilhada. Então, assim, primeiro eu convido vocês, assim, né, claro que agora não é possível, mas eu acho que as pessoas, né, irem conhecer a tua sala deveria ser mesmo uma sala de demonstração, como já é, aí o pessoal do Rio Grande do Sul já faz isso, né, já vai bastante conhecer a tua sala, e o teu trabalho, tem as pessoas pedindo para você falar mais, tem uma outra moça pedindo para você ensinar a confeccionar os materiais, podemos trazer isso também, por que não? Porque é simples, né? A gente colocou fotos no site, são materiais simples, que pode ser feito, e você vem provar para a gente. Tem um texto do Lar Montessori que já diz, que Gabriel Salomão já escreveu, um texto excelente, de como levar Montessori para a escola convencional. E você nos traz a prova de alguém que teve a experiência e que tenha e que
é prática mesmo, né? A experiência e a prática de que isso é possível. Não é uma teoria, é uma realidade, é uma verdade, né? Então, eu só tenho a agradecer por tudo que, assim, que você faz, por todas as vidas que você alcança e que você impacta, por você ter aceito, porque eu sei o quanto foi difícil para você se expor. É a primeira vez que você se expõe em uma live. Eu quero agradecer a oportunidade, a confiança de ter compartilhado isso comigo. Muito obrigada. Eu estou muito grata, muito emocionada e muito feliz. Obrigada mesmo, de coração. Kátia, assim, ó, da mesma forma, tá? Eu quero agradecer a você pelas suas palavras, que, inclusive, assim, para mim, no privado, nas suas palavras, quando você postou o texto falando sobre a minha trajetória, e assim, e a todo mundo que me deu retorno, que nos deu retorno, né? Foi muito grande, e isso me deixou um pouco preocupada com a expectativa que as pessoas podiam ter de uma live que é uma coisa tão rápida, é pouco tempo para você falar de algo tão grande, né? Então, eu fiquei com muito medo. Mas tá aí, a gente é o que é, né? Nossa verdade, e é isso. E é isso. E a gente está aqui com toda a nossa Muito coragem obrigada. feita, né? E eu agradeço a participação de todo mundo. Foi 1h30 de live e as pessoas ficaram aqui interessadas. Então, eu agradeço. Peço desculpas de novo pelas falhas técnicas que teve no começo. Não sei o que aconteceu, gente. Não vou atrás de descobrir isso agora. Mas o importante é que a gente... que deu tudo certo e que foi maravilhoso. Agradeço as pessoas que se mantiveram aqui e pelos comentários ricos que engrandecem sempre, tá bom? E que Deus abençoe muito o teu trabalho, Adriane. E eu sei que você não vai parar por aí, né? Você tem sempre sede e curiosidade em aprender, viu? E uma linda noite para todo Boa mundo. noite para você também, Kátia. Um beijo. Um beijo. Tchau. Até o próximo encontro. Até breve. Talvez a gente tenha uma próxima, porque as pessoas estão pedindo. Então, até uma Olha próxima. só. Então, até breve. Até uma próxima. Tchau.